Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui em nome da Associação Médica Espírita de Manaus, atendendo ao convite dessa casa bendita, o Bom Samaritano, para participar dessa reunião de assistência espiritual e pedindo que nós nos unamos em pensamentos e que as dependências dessa casa espiritual sejam estendidas para os nossos lares nessa noite. Então hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tema imunidade espiritual. A princípio parece um nome meio estranho, imunidade espiritual, mas isso nos remete a algo que nós temos ouvido falar bastante nesse período de pandemia, que é a imunidade física, que é o nosso sistema imunológico. Então, para nós fazermos um paralelo, vamos relembrar o que é esse sistema imunológico, o que é essa imunidade do nosso organismo físico. Então, a imunidade física é um conjunto dos mecanismos de defesa do nosso organismo contra os elementos que lhes são estranhos, especialmente elementos agressivos como vírus, bactérias, fungos e outros agentes causadores de doenças, né? Então, o sistema imunológico é um conjunto de mecanismos do qual participam órgãos e substâncias químicas, elementos de defesa em nosso corpo que fazem essa proteção do nosso organismo físico contra esses agentes agressores. E será que o espírito também precisa disso? Também precisa de uma imunidade? Também precisa de um sistema de defesa? Vamos recorrer então a Emmanuel, lá no livro Paz e Renovação, no capítulo 29, um texto intitulado Imunização Espiritual. Por que a necessidade dessa imunização e o que vem a ser essa imunização e como fazer essa imunização? Eu vou ler então esse texto para vocês. Emmanuel coloca assim: se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças. Ou seja, se tu decides efetivamente imunizar o teu espírito, o teu coração contra as influências do mal, é necessário que nós nos convençamos de que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes, a nos requisitarem amparo e compaixão. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. Em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem
a terra, os anjos para fazer essa defesa espiritual. Mas é necessário também cooperar através do serviço ao próximo para que a terra se eleve igualmente para os céus. Então, para nós fazermos essa defesa espiritual contra as influências do mal, então o Espírito Emmanuel vem nos trazer todas essas sugestões, que dentre elas nós podemos enfatizar a oração, e se nós formos juntar todas essas recomendações, nós vamos lembrar de reforma íntima e transformação moral, para que nós possamos ter suporte e fortaleza para essa defesa do nosso ser imortal, do nosso espírito. E a pergunta que nós podemos fazer é: e pode existir uma relação entre essa imunização espiritual e a imunização física? Os mecanismos de defesa do nosso espírito, eles se interrelacionam com o sistema de defesa imunológico do nosso corpo? Essa é uma pergunta importante, que ela vem a nos fazer pensar se o processo da reforma íntima, se o processo da transformação moral, se todas essas sugestões que Emmanuel nos dá nesse texto, se elas podem cooperar para defender o nosso corpo físico de ataques de agentes agressivos e de repercussões em nossa saúde física. Então, para responder a essa pergunta, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, lá na questão 27, onde Kardec vai perguntar, querendo uma confirmação: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então ele vai sustentar aqui as bases do que a doutrina espírita acredita, que é a existência do ser material e do ser espiritual. Mas mais do que isso, nessa resposta, a espiritualidade vai acrescentar o seguinte: mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Ou seja, para intermediar o espírito com a matéria, é necessário uma substância sutil, que à época nomeou-se de fluido universal, e que permite que essa estrutura sutil, que é o espírito, faça esse intercâmbio com essa estrutura grosseira, que é o corpo físico. E desenvolvendo isso um pouco mais à frente, lá na questão 93, no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos irão responder: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então Kardec está perguntando:
espírito tem corpo? E a espiritualidade vai responder que o espírito, a centelha divina, ela é envolvida por uma substância vaporosa, lembrando que à época da codificação não existia ainda a conceituação de energia, de uma força invisível como nós a conhecemos hoje. Então nós vamos ver muito na codificação, como o Espírito coloca aqui, substância vaporosa, ou vamos ouvir muito falar em fluido, que era uma forma de conceituar e definir algo sutil, algo não palpável. Mas o que nós tiramos de importante desta pergunta 93 é exatamente o comentário que o grande pedagogo vai colocar como ensinamento para todos nós. Ele vai conceituar então dizendo o seguinte: envolvendo o germen de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então a inter-relação, pelo que nós aprendemos na doutrina espírita, entre o espírito e o corpo físico, um dos elementos conhecidos que participam dessa interação é o que Kardec cunhou, é o que Kardec chamou de perispírito. Então daí nós sabemos que existe sim uma relação e um elemento, um caminho que faz essa relação entre o espírito e o corpo físico. E lá em 1868, já no livro A Gênese, Kardec vai nos dizer o seguinte: sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo da transmissão do pensamento e durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria. Kardec, lá em A Gênese, vai dizer ainda mais. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções, numa multidão de doenças, que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, já em 1868, Kardec ele vai falar uma coisa de uma forma muito concreta e bem esclarecedora, dizendo que através dessa conexão do espírito com o corpo físico, que se dá através dessa substância sutil, volátil, fluida, energética, chamada perispírito, pode haver essa inter-relação desses dois elementos, né? E essa inter-relação, se ela for danosa, se ela for uma inter-relação espírito-corpo equivocada, se for uma inter-relação abalada por elementos do espírito, isso pode levar sim a uma multidão de afecções. E essa multidão de afecções se liga à fisiologia como à psicologia do indivíduo. Então é sabido dentro da doutrina espírita que nós temos um elemento sim de ligação entre o espírito e o corpo físico, e que se nós precisamos trabalhar a imunidade, a defesa do espírito, nós precisamos trabalhar também através dessa inter-relação que o perispírito faz entre o espírito e o corpo físico, trabalhar essa defesa do nosso corpo físico.
Kardec, em relação a essa conexão espírito-corpo físico, ele parou no perispírito. Mas essa inter-relação, nós podemos dissecar ela um pouquinho mais quando nós vamos recorrer a André Luiz. André Luiz vai trazer um outro conhecimento além do perispírito, que nós vamos encontrar lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz vai dizer que todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. E ele vai dizer mais à frente: no homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas, que é uma duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então André Luiz ele vem acrescentar um outro conhecimento de um outro corpo sutil. Então nós temos perispírito e além do perispírito nós temos duplo etéreo. Então nós temos entre o espírito e o corpo físico, perispírito e duplo etéreo, que são corpos sutis que permitem essa inter-relação entre esses dois elementos. E André Luiz, ainda em Evolução em Dois Mundos, ele vem acrescentar ainda mais um elemento que está inserido nessa interface espírito-corpo, que são o que ele chama de centros de força e que na cultura oriental é mais conhecido como chakras. E ele vem a nos explicar que esses centros de força, que esses chakras se encontram nesses corpos sutis, em especial no duplo etéreo. Então, lá ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos dizer o seguinte, que regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele, ou seja, no perispírito e duplo etéreo, identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Então ele vem nos apresentar esses centros de força, e esses centros de força fazem parte dessa inter-relação espírito e corpo físico. Ele vai dizer que o centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem a um impulso esse procedente do espírito. E ele vai dizer-nos mais ainda, que desses centros secundários, entrelaçados no psicossoma, sendo psicossoma o nome que ele dá a perispírito, e consequentemente no corpo físico por redes plexiformes. Aqui André Luiz vai nos trazer uma informação muito importante. Nós já sabemos do perispírito, já sabemos do duplo etéreo, já sabemos dos centros de força, e ele vem dissecar um pouco mais como se dá essa conexão do espírito com o corpo físico, trazendo a informação de que essa conexão se dá no corpo físico por redes plexiformes. E quando nós recorremos à anatomia humana, nós vamos ver que o nosso sistema nervoso, ele é construído, ele tem presente nele plexos
nervosos que fazem a distribuição, a inter-relação de estímulos neurais para o nosso corpo físico. Essa informação nós também vamos encontrar também lá em A Gênese. Allan Kardec também já em 1868, ele vem esclarecer em uns 2 parágrafos que através, como ele coloca lá, dos nervos se dá essa inter-relação desses corpos sutis com o nosso corpo físico. Então nós seguimos esse caminho para esclarecer que existe sim um caminho de inter-relação entre o espírito e o nosso corpo físico. E que essa inter-relação, à luz da doutrina espírita, com os conhecimentos trazidos do mundo espiritual pelo codificador Allan Kardec e por André Luiz, ele está apresentado para nós, que nós temos perispírito, que nós temos duplo etéreo, que nós temos centros de força, também chamados de chakras, e que esses chakras eles vão interagir com o nosso sistema nervoso, trazendo esse comando da sede da mente, que é o espírito. Daí nós vamos concluir que trabalhar o espírito, trabalhar todo aquele caminho de imunização espiritual que Emmanuel nos apresentou, vai sim repercutir sobre o corpo físico através desse caminho que a espiritualidade veio nos apresentar. Então nós vamos ver que sim, cuidar da imunidade espiritual repercute sobre a imunidade física. E são coisas que a ciência hoje cada vez mais tem estudado, tem publicado, campos como a psiconeuroendócrino-imunologia têm estudado o papel das emoções que emanam do espírito sobre o nosso corpo físico, mostrando essa relação entre algo importantíssimo que nós vamos comentar agora com o nosso corpo físico. E esse algo importantíssimo que nós queremos dizer é o pensamento. É o pensamento. Porque se nós lançarmos um outro olhar sobre o que é o pensamento, que é o olhar que a doutrina espírita vem nos trazer através da codificação e de outras obras, como por exemplo, lá em Instruções Psicofônicas, psicografia de Chico Xavier de vários espíritos, nós vamos encontrar do Espírito Francisco Dias da Cruz dizendo algo muito ponderado e conclusivo, quando ele fala que o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ou seja, no pensamento, ao influxo divino reside a gênese de toda a criação. Essa definição do Espírito Francisco Dias da Cruz ela é muito robusta porque ela traz para todos nós um olhar diferente sobre o que é o pensamento. De que o pensamento ele é uma força construtora, é uma força transformadora e que ele também pode ser uma força destruidora. Allan Kardec, lá em A Gênese ainda, ele vai dizer para todos nós que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, dando para nós a dimensão do papel do pensamento em nossa vida de espírito e em nossa vida física. Em A Gênese ainda, ele também vai nos dizer: para os espíritos, o pensamento
e a vontade são o que é a mão para o homem. Ele vem nos dizer que, como falou o Espírito Francisco Dias da Cruz, o pensamento é a força construtora que move as nossas vidas. E lá em 1868, em A Gênese, olha que coisa interessante que Kardec vai nos dizer e que já fala a favor das questões das doenças. Ele vai dizer que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. E se nós formos recorrer ainda mais uma vez a André Luiz, nós vamos encontrar lá no livro Conduta Espírita, no capítulo 35, André Luiz nos dizer o seguinte, que a força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Tanto Allan Kardec como André Luiz vêm nos mostrar o papel do pensamento na construção da nossa saúde ou da nossa doença. Vem nos trazer o papel do pensamento como uma força poderosa que pode ser construtora ou pode ser destruidora. E fechando ainda mais essa questão, recorrendo agora a Emmanuel, num livro maravilhoso chamado Pensamento e Vida, lá no capítulo 15, que é um capítulo justamente intitulado Saúde, nós vamos ler os seguintes dizeres de Emmanuel. Olha o que Emmanuel vai nos dizer. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Emmanuel vem resumir e concluir muitas coisas do que nós estamos aqui trabalhando e buscando dizer e trazer ao esclarecimento. Quando ele fala da questão das emoções, como a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, a capacidade que esses sentimentos têm de criar zonas mórbidas que vão se impor aos recursos de defesa de nosso organismo, abrindo brechas a micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Emmanuel é muito claro nos seus dizeres, se referindo à questão do pensamento e das doenças. E ele continua mais ainda nesse capítulo 15 do livro Pensamento e Vida. Ele vai dizer, é assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Então nós vemos aqui o Espírito Francisco Dias da Cruz, o codificador Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, buscando nos dizer e fazer-nos entender
o papel que o pensamento, que a nossa ideação tem para a nossa saúde. E como eu falei anteriormente, algo que a ciência já vem comprovando através de várias áreas de pesquisa, como a psiconeuroendócrino e imunologia. Hoje nós temos várias publicações científicas, vários artigos científicos com estudos laboratoriais, com estudos de neuroimagem do cérebro, né, mostrando que realmente essas ideias, esses ensinamentos de Allan Kardec, de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros espíritos, eles realmente estão sendo corroborados pela ciência. O papel das emoções em nossa saúde física e em nossa saúde mental. E daí vem o pensamento como força criadora ou como destruidora. Aí vem uma outra questão que nós precisamos levantar. E aonde fica a sede dessa força criadora ou destruidora? Para que nós possamos trabalhá-la a nosso favor, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Aí nós iremos recorrer novamente ao codificador Allan Kardec, iremos até o Livro dos Espíritos, lá na questão 89A, em que Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Ou seja, Kardec está perguntando aonde está o pensamento? Aonde está a sede do pensamento? E o Espírito responde: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo da alma. Ou seja, o pensamento é um atributo do espírito. A sede do pensamento está na centelha divina, a sede do pensamento está no espírito. Não está no corpo físico, porque o ser espiritual comanda o ser material. Daí a importância, mais uma vez, de trabalharmos esse ser espiritual, trabalharmos o pensamento desse ser espiritual que comanda toda essa engrenagem física que nos permite trilhar esse caminho reencarnatório. Mas na base desse pensamento, precisamos abordar outra coisa. Na base do pensamento, nós vamos encontrar o que a espiritualidade vem nos ensinar, que é o sentimento. O pensamento comanda a vida, mas a base do pensamento são os nossos sentimentos. Lá no livro Instruções Psicofônicas, nós vamos encontrar os seguintes dizeres: em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. O sentimento é a base do pensamento, o sentimento é o molde de vibrações, é o molde de energias que, carreado pelo pensamento, adentra em nosso perispírito, segue pelo nosso duplo etéreo, adentra pelos chakras e chega através da rede neural até o nosso corpo físico, trazendo-nos saúde,
ou trazendo-nos doença, de acordo com esse sentimento que alimentamos, que é o que lá em instruções psicofônicas ainda vai ser dito, dizendo que é imperioso assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais, nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta vulgar. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. Isto está lá em instruções psicofônicas. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Então, quando nós falamos sobre imunidade espiritual e trazemos aquelas recomendações de Emmanuel e buscamos interrelacionar essa imunização espiritual, essas práticas de imunização espiritual, com a imunização de nosso corpo físico. Defendendo nosso corpo espiritual, estamos defendendo nosso corpo físico. Porque eles se interrelacionam através do perispírito, através do duplo etéreo, através dos centros de força. Precisando conhecer e reconhecer que o pensamento que emana do ser espiritual é uma força transformadora, construtora, criadora, mas também pode ser uma força destruidora. E que a base dessa força são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. E que conforme o aconselhamento dos seres espirituais que nos instruem, o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Então, quando nós falamos em imunização espiritual, como eu falei inicialmente, e olhamos aquelas recomendações de Emmanuel, se nós pudermos resumir aquelas recomendações, nós iremos cair numa coisa: reforma íntima, transformação moral, melhora de nossos sentimentos, melhora de nossas emoções, construção de um homem, construção de um ser integral, em conexão, em sintonia com a força criadora. E para encerrar, falando em reforma íntima, vamos recorrer então ao livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Espírito Hermance Dufour, quando ela nos diz que, sem ansiar pela grandeza das estrelas, que nós saibamos nos amar na condição de singelos pirilampos que se esforçam por fazer luz na noite escura. Que nós saibamos iluminar as noites escuras de nossa existência com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa instrução, com o nosso comprometimento com essa transformação. Hermance Dufour vai nos dizer ainda: faça as pazes com as tuas imperfeições. Descubra tuas qualidades, acredite nelas e coloque-as
a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. E vai nos dizer ainda: caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera, sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um pai, zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seremos melhores do que hoje, para a nossa própria felicidade. Que trabalhemos, então, o nosso processo de reforma íntima e a construção do homem integral, da mulher integral, para que saibamos efetivamente imunizar nosso espírito contra as ameaças do mal e assim também imunizaremos nosso corpo físico contra tantas mazelas. Suplicando o amparo do patrono das associações médicas espíritas do Brasil e internacional, Dr. Bezerra de Menezes, que tenhamos uma noite abençoada. Obrigado. E assim, meus irmãos, diante de tão bela palestra que nos levou a refletir sobre as nossas vidas e fortaleceu em nós a confiança em Deus, vamos realizar nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade de ouvirmos palavras de conforto que nos estimulam, Senhor, a refletir sobre como temos agido e nos dando a certeza que os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus são o caminho para a nossa elevação espiritual. Nos fortalece, ó Pai, na nossa fé, na nossa confiança no futuro melhor. Ampara, Senhor, todos aqueles que sofrem. Envolve o nosso planeta na Tua energia de amor, em vibrações de amor, para que todos aqueles que estejam sofrendo, angustiados, sejam amparados, ó Pai. Abençoa essa semana que se inicia, que possamos vigiar nossos pensamentos e confiar, Senhor, que o Senhor está no comando de nossas vidas. Obrigada, ó Pai amado. Nos ilumine e nos proteja, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião de atendimento espiritual, desejando que todos tenham uma excelente semana e que o Senhor os ampare e proteja.